E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Posições. Como vocês já sabem, aqui é um lugar, uma plataforma pública, onde a gente pode estar se posicionando enquanto cristãos sobre os mais variados temas que permeiam aí a nossa sociedade, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Sejam muito bem-vindos, eu tenho hoje a alegria de receber o nosso irmão, pastor, teólogo, professor da Escola Dominical, líder de adolescentes, Igor Marcos. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês e vamos bater um belo papo. Olha aqui, se nos bastidores, né? Já foi o que foi, imagine aqui agora. A gente vai embora. Pastor, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para cobrir, mas a gente sempre tem que começar pela origem, né? Pelo começo. Nos conte um pouco aí da sua história, o que foi que lhe levou a estar hoje perseguindo esse caminho. A gente sabe que ninguém nasce pastor, né? Ninguém nasce nem crente. É preciso ter um encontro, ter um chamado. Então nos conte um pouco aí da sua história, como foi que Deus lhe trouxe para o rumo que você hoje segue. Eu confessei Jesus quando eu tinha 9 anos de idade, juntamente com meu irmão. E aí até brinco com o pessoal para ver se eu gosto tanto de Bíblia, gosto tanto de ensino. Eu confessei Jesus num culto de doutrina. Olha só, num culto de doutrina, lembro até hoje, era abril de 2003. Estava pregando ali o pastor Francisco Sombra, que hoje está ali no Jurunas. Ele pregou sobre a mensagem da cruz. Eu tinha 9 anos de idade e eu entendi perfeitamente o que ele estava falando. Até para que as pessoas também já quebrem aquele paradigma. Porque criança não precisa confessar Jesus. Porque criança não entende. Não entende. Eu com 9 anos compreendi exatamente que eu era um carente da graça de Deus. Fui lá, dobrei meu joelho, confessei Jesus. E aí, aquela coisa de criança na Assembleia de Deus, né? Missão com criança, adolescente, jovem. Tem teatro, bora. Coral, bora. Mídia, coreografia, eu fiz muita coisa. Eu até brinco com o pessoal dizendo que eu só não cantei na Missão com Mulher quando eu sou mulher. Mas de resto, eu fiz tudo. Tudo que tu possa imaginar. Tomei conta de som, fui porteiro, tesoureiro de igreja, já fui. Enfim, entre outros trabalhos. E aí eu fui perdurando. Só que na minha adolescência eu tinha muita dúvida em relação a Deus, em relação à Bíblia. Eu lembro que nos cultos de domingo, no final do culto de domingo, eu procurava o pastor, ou o pregador da noite, né? Quando era de fora, e eu perguntava para ele: olha, pastor, porque o senhor falou em na pregação tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tinha domingos que ele tinha paciência para me responder. Tinha outros que ele não tinha. E aí eu fui perceber que eu precisava buscar mais. Eu não pensei em fazer teologia para ser pastor, para ter cargo, nada do tipo. Porque eu tinha muita dúvida em relação a Deus. E eu sabia que essas dúvidas iam me matar. Essas dúvidas poderiam prejudicar a minha fé. Eu poderia me tornar um agnóstico, um ateu, sei lá, do tipo. Então comecei a procurar. Fiz 1 ano de básico, 2 anos de médio. Ganhei, peguei o gosto pela coisa, fiz mais 3 anos de bacharel, fiz a integralização de crédito. A gente tem até uma polêmicazinha aí em relação a diploma de teologia, né? Que é válido nas igrejas, mas não é válido no âmbito nacional. Não, eu fui buscar a integralização de crédito, meu diploma tem o carimbo do MEC, sou autorizado teólogo em território nacional, graças a Deus. E fui buscar. Me formei em 2016 e 1 mês depois já estava dando aula no seminário teológico. Um detalhe importante, eu não consigo, ou pelo menos até agora, não, já consegui ano passado, mas de 2016 para cá eu não dei aula para ninguém mais novo que eu, ou da minha idade. Eu só dava aula para gente mais velha que eu. Pastores, missionárias, pregadores itinerantes chegavam comigo: olha, eu tô com dúvida tal. Não, senta aqui e tal. Abrindo núcleos de seminário teológico, dando aula. Hoje eu tenho um núcleo na minha congregação, que é a Passagem 3 de Outubro, ali na Sacramento. E esse ano que eu consegui dar aula para 2 meninas que são mais novas que eu. Mas isso ao mesmo tempo é bom, mas também é ruim, porque eu fico pensando: poxa, o que o pessoal está querendo buscar? Será que só quer buscar teologia porque porque eu já cumpri tudo, porque eu já sou mais velho, porque eu já tenho mais tempo? Não, o tempo é agora. E você buscar o conhecimento é agora. Por minha parte, de poder entregar isso para eles, tem uma frase até de um pedagogo que eu gosto muito, que ele diz que aquilo que a gente não compartilha morre conosco. É verdade. E eu fiquei com aquilo. Poxa, eu ganhei tanto conhecimento, passei 8 anos da minha vida estudando numa sala fria, gelada, preparando esboços, estudos e tal, contribuí com revista de escola dominical,
e entre outras coisas, para chegar e não conseguir compartilhar com ninguém, poder passar isso para alguém. Então isso ficou muito na minha vida. Eu levo isso à área do ensino. A área do ensino é ministério, sim. Paulo é claro quando ele diz lá em Efésios capítulo 4 que uns foram chamados para apóstolos, para evangelistas, para pastores, para profetas e outros para mestre. E eu me encaixo ali nessa questão de mestre sem medo de errar. Não pela questão de que o Igor está dizendo que ele é mestre e está se exaltando. Não. Mas pela questão da responsabilidade. Porque o mesmo Paulo também diz em 1 Timóteo que dupla será a carga sobre aquele que está ensinando. Então, eu preciso saber dessa responsabilidade. E graças a Deus o Senhor colocou essa responsabilidade em mim desde a adolescência. Enfim, fiz tudo isso no meu tempo de telégrafo. Cheguei a assumir uma igreja, Templo da Rosa Lemos, quando teve ali um reboliço, digamos assim. Ninguém queria assumir. Eu, juntamente com o pastor Marcos Falto, que já descansa no Senhor, assumimos a obra, aprendi também muita coisa. Fui para o Tempo Central, passei 3 anos no Tempo Central. Hoje eu estou na 3 de outubro, estou ali servindo na escola dominical. Na sexta-feira, que é o culto de doutrina, que a gente está trazendo de volta, que também é uma coisa que infelizmente tem se, digamos assim, meio que esfarelando, né, aos pouquinhos. É um problema, porque a gente olha a história dos grandes avivamentos, seja os bíblicos ou os contemporâneos, pode prestar atenção. Todos tinham arrependimento e doutrina. Todos. Sejam no País de Gales, seja o avivamento na Inglaterra no século XIX, seja o avivamento dos Estados Unidos, que foi o que trouxe Daniel Berg e Gunnar Wing para cá, para fundar a missão de fé apostólica, que hoje é a Assembleia de Deus. Seja qual for, os avivamentos bíblicos também, todos eles têm arrependimento e doutrina caminhando um do lado do outro. E um pouco de doutrina não mata ninguém, né? Então... Traz o necessário, né? Sim, traz o necessário. Qual é o problema que a gente encontra hoje? Passeando por Belém, que Deus me dá essa oportunidade de estar ministrando, estar visitando a missão com adolescentes nas congregações. O que eu percebo é que o culto de doutrina ele se tornou, infelizmente, um tribunal, em que se levantam pessoas para julgar umas às outras. Tem também a falta de capacitação do ministro, mas isso aí já é uma outra história também. Enfim, tem uma série de coisas ali que vai incluindo e vai diminuindo. Perto do final de semana. Existe também uma sobrecarga de eventos. E isso acaba diluindo. Vai sobrar para algum culto. Geralmente sobra para o culto de doutrina. Mas a gente está lutando, a gente está perseverando lá no Sacramento. Que benção. Pastor, 2 coisas que o senhor falou, dentre tantas, mas que eu queria ressaltar. A primeira, é muito interessante isso que nós fazemos, né? De você ter que confessar o evangelho, ter que confessar a sua fé. Existe um motivo pelo qual nós fazemos diferente da Igreja Católica, por exemplo. Nasceu, batizou. Não, a gente espera que a pessoa tenha discernimento para que ela escolha Jesus. Exatamente. Romanos 10:9, ele diz, aquele que crê de coração e confessa de boca. Paulo dá 2 condições. E ele diz, certamente será salvo. Aí tem uma coisa que eu escuto muito, provavelmente tu já deve ter escutado também. Quando a gente está evangelizando, uma pessoa chega assim, mas eu já tenho Jesus no coração. Tá, tu já cumpriu um objetivo, mas falta o outro. Precisa confessar. E essa confissão, ela precisa ser pública. Então, se tu não cumpre esses requisitos, como diz Romanos 10:9, então falta um passo para ter de fato esse encontro verdadeiro com Jesus. Isso é muito importante. Eu tiro pela minha história, porque eu nasci nesse evangelho e no início a gente faz as coisas por obediência. Não é por fé ou por temor. É porque obedece o papai e a mamãe. Sim. O papai mandou ir para a igreja, eu estou indo para a igreja. E é necessário que os anos se passem, que eles permitem que tu observe. É necessário que se adquira um discernimento para você passar da fase, simplesmente a fase ali, sou criança e obedeço, por isso sou na igreja, para a fase do agora eu compreendo por que meu pai e minha mãe me direcionaram nesse caminho, ou por que eu estou na igreja, por que eu estou aprendendo, que eu estou louvando, por que eu tenho que dobrar meu joelho e orar, e agora eu estou pronto para confessar e dizer que realmente eu aceito Jesus no meu coração e eu confesso a minha fé. Então isso é muito importante. Mas estou uma pergunta que já é meio polêmica. O senhor, como um teólogo, o senhor acredita que o curso de teologia deveria ser requisito para ser pastor? Com certeza. Com certeza. Isso aí é critério. E não, na verdade não é nem eu. Quando a gente olha 1 Timóteo 3, que quando Paulo vai fazer toda aquela listagem, né?
Quem busca o episcopato, boa obra deseja, ele vai dizendo, né? Irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, não violento, tal, tal, tal. Aí lá ele diz, apto para ensinar, se não me engano é o 7º ou 8º critério, se não falha a minha memória. Apto para ensinar. Como é que eu quero ensinar se eu não consigo aprender? Quando eu estava lá na Rosa Lemos, e os obreiros lá da Rosa Lemos vão lembrar disso, tá? Teve um outro que foi chateado, mas tudo bem. Quando a gente liderou lá, eu deixei bem claro, irmão, obreiro que não vem para a escola dominical, não prega. Ele pode até subir no púlpito, pode ficar lá, faz companhia pra gente, mas pegar no microfone não pega. Porque se ele não tem a humildade para sentar para aprender, ele jamais vai ter capacidade para ensinar ninguém. E seria falta de responsabilidade da minha parte, como líder da igreja, entregar as ovelhas para esse camarada, entre aspas, alimentar. Então, o curso de teologia é necessário sim. Mas, claro, uma teologia saudável. Que hoje em dia, né, a gente vê pela internet, tem aluno meu que me manda Reels, né, pelo direct no Instagram. Hoje todo mundo quer ser teólogo. Hoje até artista quer ser teólogo. Hoje tem gente que não conhece Jesus, mas quer falar de Jesus, quer falar de Deus, quer falar do significado de Deus. E eu fico pensando, cara, se a gente não tiver preparado, pode parecer bobo de onde eu estou, porque o teólogo ele tem que ter uma visão macro das coisas, não uma visão micro. Mas quem tem a visão micro, esse eu fico preocupado. Porque qual é o que a gente encontra hoje, infelizmente, e tu pode perceber isso. No mundo, o camarada não tem vergonha de levantar as bandeiras dele. Por mais errado que ele esteja. Ele não tem vergonha. Mas o crente, por simplesmente não ter esse conhecimento teológico, ele tem das duas uma. Ou ele fica calado, ou pior, ele aplaude quem está levantando a bandeira. Isso é cruel. Então é necessário sim que o líder tenha. Na verdade, todo crente deveria ter pelo menos o básico, seria importante. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você viver a Bíblia. Exatamente. Isso é muito dito. E essa questão das bandeiras é interessante porque a gente vê países aí, inclusive islâmicos e de toda sorte, que o cara não tem vergonha nenhuma de dizer, de se posicionar em relação àquilo que ele acredita. Sim. Uma vez eu estava vendo um vídeo, quem quiser pode buscar. O islamismo é radical? Ponto de interrogação. Se você procurar, você vai ver. Em que estava lá um cara, uma plateia cheia de pessoas, homens e mulheres, e ele falava, tem gente que diz que nós somos radicais, mas não, todos nós acreditamos na mesma coisa. Por exemplo, quem é que acha que a pena adequada para infidelidade é morte por apedrejamento? Aí todo mundo levanta a mão. Quem é que acha que a mulher não é digna de sentar no mesmo lugar que o homem? Aí, homens e mulheres, todo mundo batendo palma, sabe, fazendo um alarde. Eu digo, ele falando as coisas mais horríveis e as pessoas ali se posicionando com alegria. E a gente que acredita numa palavra de salvação, de amor, de transformação, às vezes fica acanhado. É verdade. Infelizmente. De se posicionar. Sim. Mas por que não se posiciona? Porque falta conhecimento. Falta essa busca constante. O que a gente encontra hoje? As pessoas elas não estão lendo Bíblia, elas estão ouvindo Bíblia. Onde elas ouvem? No culto. O máximo que elas precisam então buscar é aquilo que está na pregação. Só que, infelizmente, nem isso está sendo buscado. Nem isso está sendo buscado. Uma coisa que eu falo muito com os meninos, principalmente os alunos do Pesquisadores, eu digo assim para eles, que a galera sai muito para pregar, isso é muito bacana, isso é ótimo, maravilhoso. Eu vivo os dois lados da moeda, de pastor local e também de estar saindo para... Itinerante. Na itinerância. E eu digo para eles, meu irmão, pregador itinerante é que nem McDonald's. Já comeu, né? Uma delícia. Maravilhoso. Gostoso. Posta lá, marca tudo, faz. McDonald's me patrocina. Tá. Quando tu chega no culto, ouvir o teu pastor local, é aquele feijão com arroz e mocotó. Tu posta que tu vai comer isso? Não. Dificilmente. Mas o que vai te manter de pé? É o McDonald's? É aquele arroz com feijão com mocotó? Qual que tem mais proteína? Qual é o que vai te fortalecer durante o mês, durante o ano? Então, esse aqui, lanche, é muito bacana de vez em quando. É uma delícia. Mas isso não te mantém de pé. O que vai te manter de pé é aquilo que às vezes tu não gosta. Mas é necessário para você permanecer de pé. Então, eu não abro mão do meu arroz com feijão com mocotó, de sentar e escutar o meu pastor.
Com certeza. E você aprender Bíblia com um pregador, às vezes você está ouvindo a opinião que o pregador tem sobre aquela passagem que ele está lendo, que nem sempre casa com aquilo que realmente a Bíblia está Também. Ixi, eu já encarei muito disso. E, pastor, eu lhe pergunto, a gente sabe que, infelizmente, existem muitos pregadores que utilizam a Bíblia só porque, como eu estou pregando, eu preciso ler um versículo. Aí o cara lê um versículo, mas a pregação dele, o que ele vai falar, já está ali montado. Às vezes nem tem nada a ver com o versículo que ele vai ler. Ele lê um versículo, você pode fechar a Bíblia, que a Bíblia acabou ali. No final da leitura do versículo, agora você vai ouvir a opinião dele sobre a vida, sobre o mundo, a autoajuda que ele quer proclamar. O mesmo testemunho toda semana. E isso infelizmente acontece muito. Eu já tive a chance de ver, infelizmente, pregadores que só mudavam o versículo. Porque a pregação era a mesma, era uma palavra que ele tinha, só mudava o versículo. Jesus. E a gente vê muito isso hoje em dia. Como é que o senhor enxerga essa questão? Isso eu estou falando já naquele que está ensinando, no pregador. Sim. Do cara simplesmente não usar a Bíblia. Ele usa um versículo, ele não está usando a Bíblia. Olha, parece um pouco polêmico o que eu vou dizer agora, tá? Mas sabe quem... Fique à vontade, olha ele que está falando, não sou eu. É verdade, porque assim, isso aí a gente chama de teologia de um versículo só. Sabe quem é especialista nesse tipo de teologia? Satanás. É forte. Como é que Satanás vai tentar Jesus no deserto, Lucas 4? Ele usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Transforma essa pedra em pão. Usa a Bíblia. Pula desse pináculo do templo. Dobra o teu joelho, porque tudo que está aqui vai ser teu. Pode prestar atenção. Satanás ele está usando a teologia do versículo só. Mas Jesus, em Lucas 3, no capítulo anterior, ele é batizado nas águas. E o que a voz do céu diz? Esse é meu filho amado. O filho amado, ele tem texto e tem contexto. Se Satanás vem com um versículo só, Jesus vem com texto e contexto. Pode ver. Jesus, ele não vai dizer para trás de mim, Satanás, simplesmente. Não. Tu vem contra mim com um versículo, eu trago para ti 2 ou 3. Jesus vai trazer 2, 3 versículos para encarar aquela heresia de Satanás. Então, o que acontece hoje é isso. Infelizmente. Filhos de Satanás vão usar um versículo só. Mas filho de Deus usa texto e contexto. Exato. É muito importante. E isso é uma coisa que eu sempre digo, pastor. Que é importante a gente saber o contexto das coisas. Porque tem muitos versículos que edifica, claro, sempre vai edificar o que está na palavra de Deus, mas que é usado sem contexto nenhum, porque já virou um ditado popular, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. E quando você pega o contexto em que essas palavras vira versículo de autoajuda, né? Se torna algo muito maior. Tudo posso naquele que me fortalece, legal, Deus me fortalece. Quando você vê que Paulo, quando disse isso, estava preso, estava num momento difícil da vida, estava aguardando para ser condenado, para ser morto, estava cheio de amor, cheio da presença de Deus, dizendo, já descobriu o segredo da felicidade, não está nem disso, está naquilo, está em saber que tudo posso naquele que me fortalece. É uma edificação muito maior. Sim. E antes desse, e agora indo para o contexto, antes dele falar que tudo posso naquele que me fortalece, o que ele diz logo no primeiro capítulo? Eu aprendi a ser feliz com aquilo que eu tenho. Com certeza. Eu aprendi a ser contente com aquilo que Deus me deu. O cara tá na prisão, daqui a pouco vai ser morto e ele tá dizendo que ele tá feliz. Feliz da vida. Ele Pregando tá feliz. amor, pregando alegria ali. Sabe? A gente, é porque assim, a gente, do mesmo tempo que a gente fica alegre tão fácil, a gente também se frustra muito fácil. Sabe? A gente se frustra muito fácil. Igor, porque eu não ganhei tal oportunidade. Eu escuto isso de aluno meu. Igor, porque meu pastor não me dá oportunidade. Igor, porque meu pastor não me deixa sair. Cara, aí o cara chega comigo, Igor, mas o fulano não me dá apoio. Irmão, olha a oportunidade que você está tendo. Eu tenho uma caixinha no Instagram que eu abro segunda-feira lá no meu perfil. De vez em quando o pessoal faz umas perguntas assim e tal, eu vou filtrando, né, para responder. Aí teve um que me falou assim, Igor, qual é o defeito da igreja brasileira? Falei, cara, tu só tá olhando pros defeitos, olha as qualidades. A igreja brasileira é a que mais contribui com cesta básica nesse país. Pode ver qual é a instituição que ajuda mais os necessitados com fome nesse país. Conta aí. É a igreja. Os nossos teólogos brasileiros, cara, da melhor qualidade. Tanto reformados quanto pentecostais, a gente tem bons teólogos, sim. Agora, olhando para Belém, olhando para a Assembleia de Deus em Belém,
construção de casa, leite materno. Eita, é surpreendente o que a igreja faz. Mas o cara tá buscando o defeito. Olha o impacto missionário lá de Melgaço. Sim. Eu só não fui porque eu tava fazendo prova da faculdade na semana. Mas meu irmão gêmeo foi, ele me contou coisas extraordinárias. Amigos meus também foram, meu pastor foi, me contou também coisas incríveis. Agora a alfabetização de idosos, o povo indo para as ilhas ensinar a ler, escrever, pro pescador, pro ribeirinho. Pois é. Entre outros trabalhos. Sim. Então, a gente tem defeitos. A igreja brasileira, claro que tem. Instituição feita por homens tem. Não tem jeito. Mas me preocupa a pessoa que só olha para os defeitos. Me preocupa muito. Porque a pessoa que olha só para os defeitos, será que o defeito não é ela? Será que o defeito não é essa pessoa? Porque tá tudo errado, olha isso, o pastor tá falando isso, tal. Não, vamos concentrar aqui no que dá para fazer de bom. E outra, irmão, se tu quer igreja perfeita, pede para Deus te preparar e te levar, irmão. Porque só a igreja triunfante, a igreja que vai ser arrebatada por Jesus Cristo. Essa sim será perfeita, imaculada, do corpo transformado, a totalização da nova criatura e tal, a glorificação, como diz 1 Coríntios 15, isso vai acontecer. E essa aí sim será a igreja perfeita. Mas hoje, irmão, vamos se concentrar, vamos sentar, vamos conversar e a gente vai acertando. Simples. Com certeza. Pastor, o senhor trabalha com adolescentes também. O senhor é pastor auxiliar, né? Por incrível que pastor itinerante, trabalha com adolescentes. Isso é muito legal. Porque normalmente alguém que não tem um entendimento mais amplo poderia dizer, não, esse é um tópico pro irmãozinho ali, que já tá com mais idade, mais experiente. Pelo contrário. Não. Não é verdade? Quem mais me pergunta Bíblia, meu amigo, tem que começar cedo. Tem uma coisa que... Tem que te acompanhar todos os dias. Com certeza. Teve uma coisa assim que, tomando conta do culto lá no Tempo Central, com os amigos, chegava um pregador de fora para ministrar, ele pregava e tudo. Só que a pregação dele, ele olhava o público, ele via 100, 150 adolescentes no auditório, o que ele pensava? Não, vou só contar uma historinha. Fazer a galera achar graça. Quando eu era adolescente... É o showman. Isso, vamos falar de namoro. Tá, tudo bem, tem que falar de namoro, mas não é só isso que o adolescente está interessado. Não é só isso. Aí, teve uma vez que veio um pregador de fora, eu estava acompanhando, o pastor pediu para eu acompanhá-lo. Quando eu tô subindo com ele no púlpito, eu peguei no braço dele e falei, não subestime o público. Não subestime o público. Esse povo aqui quer saber de Bíblia, sim. Quer saber de Bíblia, sim. Até alguns aí que me convidam para pregar até se surpreendem. Eu falei, não, irmão, tem que entrar com Bíblia, irmão. Tem que entrar com Bíblia, ponto. Com texto, trazer a ministração da palavra e tudo mais. Tudo que pode fazer. E eu digo exemplo, olha, eu com 9 anos eu entendi exatamente o que estava se passando na ministração. Os adolescentes também compreendem. Eles mais ainda. Eles têm hoje no bolso, na mão, o conhecimento mais rico do que várias bibliotecas do mundo todo. Claro que tem gente que não aproveita, né? Tem gente que infelizmente se tornou, meu irmão até chama de analfabeto digital. Só sabe mexer no WhatsApp, Instagram e olha lá. Sabe pesquisar nada. Mas eu pesquiso tudo. Tudo. Assim, bateu uma curiosidade. Olha, surgiu agora a foto da NASA, mês passado, sobre a galáxia que eles descobriram. Eu só tô lendo sobre isso. Assim, mas parece meio aleatório, mas por quê? Despertou interesse, eu vou lá e pesquiso. Eu vou lá e vou atrás. Eu quero saber como é que tá surgindo essa galáxia, qual foi a história dela e tal, não sei o quê, por que escolheram esse nome e tudo mais, parará. O conhecimento hoje está a um clique de distância, né? Sim. E a pandemia ainda fez a gente avançar 10 anos à frente. Com certeza. Isso daí. Pastor, com adolescentes, qual é o maior desafio? Hoje, os maiores desafios, vou dar essa colher de chá, que escolher um deve ser difícil. Os maiores desafios de trabalhar com adolescentes, principalmente com a sua pegada de Bíblia, de doutrina, de ensinamento, e não de só querer agradar e empolgar. Qual é a maior dificuldade hoje? A gente encontrar o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio e identificar o adolescente. Como assim identificar o adolescente? Eu falo com alguns coordenadores, que eu lido com eles na região central de Belém. Eu digo assim, existem 2 tipos de adolescentes. O 8 e o 80. Qual é o 80? O 80, ele pisa no acelerador toda a vida. Ele vai embora. Ele quer fazer tal, não sei o que, ele grita, ele pula, ele vai tudo.
E tu tem que ser o freio pra segurar ele um pouquinho, porque senão ele vai embora. E tem um adolescente 8. Aquele que tá dormindo. Parado, imóvel, mudo. Ele entra mudo e sai calado. Esse não. Esse tu vai ter que ser o acelerador dele. Tu já tem que puxar ele. Entendeu? Bora, motivando, tem que incentivar, sabe? Tem que trazer uma como é que eu posso dizer? Uma carga de fé pra ele. Sabe? Porque a fé dele morta, isso repercute pro corpo. Sabe? Tá ali sempre desanimado, triste e tal. Então, eu acredito que uma das grandes dificuldades é saber identificar esse adolescente. Ele é 8 ou 80? Ele é 80? Segura um pouquinho. Ele é 8? Então puxa ele pra perto de ti. Pra dar essa motivação. Eu era do caso do 80. Eu era do 80. Meus líderes... Era aquele que dava dor de cabeça pro pastor, né? Chegava, acabava o culto. Não, nem tanto. Não questionando, não era muito questionador. Eu era mais Parece questão ter um de perfil questionar. questionador. Eu era mais falando no questionador. âmbito de ser... de ser rebeldia, travessa e no tal. sentido de questionar ali. Mas isso, pastor, mas a Bíblia não, tá falando não uma coisa. acusando, mas tem um camarada com a minha cara que ele era mais desse tipo. O meu irmão já era mais esse traquina. Eu não, já era mais questionador. Então, nessa questão do 80. Mas meus líderes na infância, na adolescência, eles souberam trabalhar isso pra gente poder encontrar equilíbrio. Essa questão de tu identificar o adolescente, ter o equilíbrio. Outra coisa que é importante é não endeusar método. A gente não pode endeusar método. O que é endeusar método? Igor, por exemplo, célula missionária. Célula missionária, se tu for muito bem trabalhado, isso vai dar certo, com certeza. Só que a gente precisa entender também a realidade de cada local. Igor, deu certo naquela igreja. Vai dar certo na minha. Calma. Não é assim. Não é assim que funciona. Não são as mesmas pessoas, não é a mesma estrutura, não é a mesma linguagem, não é nem mesmo a mesma cultura. Que a gente passando por Belém, a gente vai também saber que cada bairro tem a sua cultura. A Assembleia de Deus hoje se tornou algo tão grande que ao mesmo tempo incontrolável. A gente é 500 pessoas. 500 templos, melhor dizendo. Então, cada bairro tem sua cultura. Eu já fui em bairro que é bairro mais tradicional. Eu já fui em bairro que é bairro mais, com todo o respeito da palavra, né? Mais liberal, no sentido assim de esfriar mais um pouco aquelas questões mais tensas. Sim. Tem lugar que é um pouco mais elitizado. Isso. Outros lugares menos. Exatamente. Aqui mesmo na nossa cidade a gente já encontra essas diferenças. Então tu precisa, não deve endeusar método. Eu cuidei de um adolescente, ele estava passando por um problema. Deu tudo certo, recuperou para a glória de Deus. O outro está passando por um outro problema diferente. Eu vou fazer o mesmo método com ele. Já está errado. Por quê? Porque cada adolescente tem a sua maneira de pensar, tem a sua filosofia de vida, tem a sua criação. Então, não endeusar método. É esses dois. É identificar e endeusar método. Não pode. Muito bom. Pastor, eu sei que muitos são desafios, muitas são as perguntas, mas um tópico que nós estávamos falando aqui nos bastidores. Teve 2 podcasts que você está assistindo e que você não viu, que a gente ficou conversando um bocado aqui. Antes de começar. Sim. Nós falamos sobre roupa. E a gente sabe que isso é complicado. Cada um hoje quer ter a liberdade de se vestir da forma, não é a minha identidade, é o meu estilo. E a gente sabe que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? E tem coisas que a gente, infelizmente, precisa tratar. Né? Questão de roupa com adolescente. Aquele adolescente que quer usar aquela roupa que não condiz com o ambiente ou não condiz com a própria realidade de cristão dele, nem com a idade, nem com o testemunho que ele deveria estar dando. Como é que você trata essa questão? Porque você está falando com o adolescente. Se você falar com o adolescente, olha, não pode te vestir assim, ele vai reclamar para a mãe dele que vestiu ele. Sim. Para a mãe dela que vestiu ela. Para o pai. Depois vão vir os pais dizer, olha, quem veste meu filho sou eu. O que é que tá te metendo? O que é que tá falando que ele não pode se vestir dessa forma? Então eu entendo que é complicado. Como é que você trata essa questão? Que experiências você já viveu? Sim. Nesse sentido, a questão da roupa, do templo, do Espírito Santo, da ordem, da decência. Conta pra gente um pouco sobre isso. Olha, tu tocou nesse assunto agora. Eu lembro de ter tido digamos assim, um certo problema no aconselhamento pastoral por conta disso. Uma mãe chegou comigo e disse assim, Igor, porque o comportamento da minha filha é assim, tá, não posso dizer muito, né, por questão de ética, e as vestimentas dela são assim, tal, e ela falando, ela só jogou essa parte, ela só citou, ela não entrou a fundo. Aí eu cheguei com ela e falei, irmã, quem que compra as roupas dela?
Ah, sou eu. Então, tem essa questão do pai que pode se exaltar, mas tem pai às vezes que não tá nem prestando atenção e só agora caiu a ficha. Entendeu? Sobre a questão da roupa, eu tratei com os meninos isso no último retiro do Pesquisadores da Bíblia, assim, numa resenha, né, na mesma ministração, conversando com eles, eu disse assim, tu já prestou atenção como os irmãos de José provam para Jacó que ele morreu, entre aspas? Já viu? Eles pegam uma veste, mancham com sangue, tá aí, ó. Teu filho morreu, uma besta fera comeu ele no deserto e só deixou aí a roupa para contar a história. Como é que a esposa de Potifar prova, entre aspas, que José a abusou sexualmente? Ah, ele veio aqui e tal, não sei o que, ele tentou alguma coisa, fugiu, eu peguei as vestes dele. Todos os dois foram mentira. Mas aí o que eu te falo. Conseguiram provar uma morte. Conseguiram provar, entre aspas, a culpa de alguém. Mas ele não fez. Mas, Igor, como é que aconteceu tudo isso? Ele acabou como escravo e depois acabou numa prisão. E tem gente que acha que roupa não fala, né? Pois é. Então, era mais que isso é uma questão também de vigilância. José é uma excelente pessoa. Eu prego sobre José. Eu tenho várias ministrações sobre José. E gosto muito da história dele. A gente viu agora recentemente na escola dominical, né, estudando sobre Gênesis. Eu gosto muito da história dele. Só que tem esse detalhe que é importante a gente poder tratar. Não houve vigilância dessa questão da vestimenta. Então, a mesma coisa conosco. Roupa não leva para o céu. Mas a gente tem que saber que roupa fala. Agora, a pergunta que se faz é: o que a tua roupa adolescente está falando? Qual é a mensagem que a tua roupa está transmitindo? É uma mensagem de... Qual é a bandeira, se é que eu posso usar de novo essa expressão, qual é a bandeira que a tua roupa está levantando? Então tem que ter cuidado quanto a isso, porque é muito fácil chegar e bater no peito. Ah, mas eu sou de Cristo, mas a minha camisa está escrito morte, e pecado, isso, está manchado de um monte de coisa que não cola, que não presta. Então tem que ter cuidado com isso. É uma frase que eu escuto numa pregação da Camila Barro, né, que ela diz, né, que a roupa não leva para o céu, entendeu? Não leva nenhum crente para o céu, mas o crente sabe se vestir. É fundamental. É forte. Pastor, os pesquisadores da Bíblia, isso eu sei que já foi líder, e muita gente não sabe exatamente o que é. Queria que o senhor explicasse o que são os pesquisadores da Bíblia, qual é o objetivo, quais são os propósitos, fale um pouco sobre hoje, como é que está funcionando essa missão. Conta pra gente. O Pesquisadores da Bíblia, aliás, agora esse mês de agosto, ele vai fazer 8 anos. 8 anos. Ele começou em agosto de 2014. Era para ser um grupo de debate. Só que grupo de debate, às vezes, não leva a nada. E era o que estava acontecendo com pesquisadores da Bíblia, infelizmente. O pessoal se reunia para discutir e tal, não sei o quê, mas eram discussões que não levavam a nada e tudo. E tem até uma frase de um pastor, o pastor que liderou comigo, pesquisadores, o Gabriel Melo, que ele dizia que quem debate não briga. E nesse caso, estavam brigando. Então, foi saindo, acabou que já estava quase esmorecendo, foi quando ele assumiu o pesquisador ali no começo, final de 2014, começo de 2015, ele me chamou para dar uma aula de hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia. Dei 4 aulas sobre isso lá e eu acabei me apaixonando pelo projeto. Ele me convidou para liderar junto, a gente foi e a gente começou a desenvolver. A gente mudou a perspectiva do pesquisadores. O pesquisadores, em vez de ser um grupo de debate, vamos transformar numa escola. Escola de quê, Igor? Escola de pregador, de líder e professor de escola dominical. Servir a missão com adolescentes através desse trabalho específico. Se reúne todo sábado, de 9 às 11 da manhã, no Templo Central. Melhor de tudo, é de graça. A gente não cobra nada de ninguém. A única coisa que a gente pede é que o aluno seja responsável pelo seu próprio material didático. Bíblia, caderno e caneta. E, claro, a vontade de aprender. E lá a gente levando tudo. Ensinando como pregar, levando assuntos relevantes. E a gente foi trabalhando, eu fiquei de 2015 até 2019, até final de 2019. E aí, quando a gente saiu, a gente deixou 3 tomando conta lá. 3 responsáveis ali, a Sara Queline, a Natália Beatriz
e o Christian estuda. O Christian hoje saiu por conta de compromissos de estudo, de trabalho. Ele está ali ajudando o pastor dele na congregação. E hoje ficou a Natália e a Sara e eles estão tomando conta. Eu fico mais assim, digamos, no trabalho de bastidores. Sabe? Como a gente tem essa liderança eclesiástica de pastor, então a gente fica ali de olho para ver se se acontecer alguma coisa de errada, a gente vai intervir. Mas as meninas são muito responsáveis, elas estão fazendo um excelente trabalho. Pesquisadores, assim, em termos de mídia, cresceu muito. A gente revelou muita gente bacana. Ixi, se eu contar aqui, Mayra, Sara, Natália, a Ingrid foi nossa aluna no Pesquisadores, onde assumimos essa com adolescentes. Que mais? O Nicolas, que foi o nosso último pregador do Congresso de Adolescentes. Tem esse detalhe. A gente escolhe um representante do Pesquisadores da Bíblia para estar pregando no Congresso, para representar não só o Pesquisadores, mas a missão com o adolescente no todo. Porque é bacana trazer convidado de fora, pregador de fora, cantor de fora, excelente, maravilhoso, eu sou o primeiro a apoiar. Mas eu também sou o primeiro a apoiar em colocar um adolescente para pregar no Congresso de Adolescentes. Um adolescente para cantar no Congresso de Adolescentes. Claro. Um adolescente para teatralizar no Congresso de Adolescentes. Para que o menino que está aqui acompanhando, está aqui sentado, vendo o musical, o espetáculo, o culto, está ali prestigiando, adorando, ele possa pensar, poxa, é um adolescente de Belém do Pará que está aqui pregando. Está aqui fazendo uma coisa que, com todo respeito, pregador de renome não chegou. Olha, a gente convida, né, pregadores de fora, eu posso expor isso aqui sem medo de errar, só não vou dizer o nome da pessoa. A gente estava cotando pessoas para vir pregar no Congresso de Adolescentes e teve um que chegou e disse assim com a gente, onde é que vai ser o congresso? Eu falei, Belém do Pará. Aí o cara disse assim, não, só paguem a passagem, eu vim de graça. Não vou pedir oferta nem nada. Aí, curioso, né? Não, mas eu falando com a pessoa que estava negociando, né, que estava acertando, eu digo, olha, procura a pessoa e pergunta para ele por que ele está agindo assim. Sabe qual foi a resposta dele? Porque é Belém. Eu conheço a história de vocês. E as pessoas do meu ministério têm um sonho do quê? De pregar no Centenário e no Tempo Central. E o congresso não é à toa que o nome não é Congresso de Belém, da Igreja Mãe de Belém, é Congresso Brasileiro de Adolescentes. Exatamente. O cara tem um sonho. Por quê? Porque ele ouve. Lá, nacional. Exatamente. E lá ele escuta. Ele disse, cara, eu já ouvi a história de vocês. Eu tenho livros sobre vocês. Meu sonho é pregar aí, porque eu sei que Belém carrega essa história de avivamento. Essa história de avivamento que se espalhou pelo país, que se difundiu. Quando o cara é de uma assembleia, né? É o berço da igreja dele. Exatamente, ele olha aquilo ali, ele vai para eles é um privilégio. Eles estão sendo convocados para a Copa do Mundo. É o Oscar que eles estão sendo chamados. Entendeu? Então, eu imagino, se essas pessoas de outros estados, de outras culturas, porque o nosso Brasil, tão continental, tem culturas diferentes, outros modos de ver a vida. Se esses camaradas têm todo esse respeito, imagina a gente que é daqui. A gente aqui mesmo tem que ter todo o respeito do mundo. Teve um tempo lá no Tempo Central que o pastor chegou comigo e disse assim, Igor, eu quero um adolescente para dar uma introdução da aula de domingo. 5 minutos. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Vou correr para pesquisadores. Corro para pesquisadores. Comecei a escolher. Aí, como a reunião era no sábado de manhã, terminava a reunião, subia com os meninos lá para a nave e ensinava para eles alguns trejeitos, umas dicas, porque eu também dou aula de oratória, para eles poderem se situar, para não deixar o nervosismo tomar conta. E eu sempre dizia para eles podem confirmar que estão assistindo aí. Eu falava assim, olha gente, lembre-se que quando vocês subirem para cá, teve gente que morreu para que esse lugar estivesse de pé. Teve gente que abriu mão da sua nação, do conforto do seu país, da sua língua, para estar aqui. Então, honrem isso. Honrem isso. Nunca deixem de honrar o lugar que vocês estão. Porque, primeiro, vocês estão, além de vocês estarem falando, dando uma palavra que não é de vocês, é a palavra de Deus. Primeiro de tudo, essa é a primazia. Vocês têm que lembrar que vocês estão levantando o nome da Assembleia de Deus, o nome da história dos nossos pioneiros
E a minha história também é que vocês estão me representando, então não vão fazer besteira. Eu dei uma para ele. Então, essa questão de passar isso para os adolescentes, desde o pesquisador a gente vem ensinando isso. Hoje, como eu disse, eu já estou mais no aconselhamento, estou mais ali observando o bastidor, mas sempre que eu posso eu estou lá. Eles me chamam, eu vou lá, dou uma aula, faço gincana lá com eles, que eu de vez em quando eu invento mais brincadeiras lá e tal, estou sempre batendo papo, estou sempre conversando, estou sempre aconselhando. Chega um menino, olha, pastor, estou passando por isso. Eu digo, não, senta aqui, bora conversar, bora tratar, porque ainda tem isso, né? Não é porque é pregador que o cara tá isento de problema. Porque é muito fácil tu olhar pro pregador, independente da idade. Tu olhar pro pregador e pensar assim, não, esse aqui sabe tudo. Esse aqui não passa por problema nenhum. Pelo contrário, o pregador é o que mais sofre. O pregador é o que mais sofre. A gente olha a história aí dos pregadores bíblicos. Então, sofrendo a perseguição, os pregadores contemporâneos também, a gente olha aí, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi diagnosticado com depressão. Tinha sido diagnosticado no seu tempo. A gente olha aí Jim Swagger, que para mim ele tem uma das melhores bíblias de estudo que eu tenho em casa. Foi pego em adultério. A gente vê, claro, depois Deus transformou, Deus mudou a história da vida dele, o ministério dele voltou, entre outros. Então, a gente não é isento de problema. A gente não é isento de problema. Pelo contrário, pregador e pastor, às vezes o problema dele é o último a ser ouvido. Que é fácil a pessoa chegar e dizer, pastor, eu estou passando por isso. Eu escuto 10 num dia. Mas quem me escuta? Quem te escuta? Muita gente fala, né? O pastor tem um grande rebanho para cuidar. Mas quem cuida do pastor? Pois é. Né? Então tem que ter esse grupo de apoio. A gente fala muito em gravidez, né? Vamos ter aquele grupo de apoio para ajudar quando a criança nascer e tal. Pregador, pastor tem que ter a mesma coisa. Tem que ter esse grupo de amigos juntos e tal. Não precisa ser necessariamente do mesmo ministério, mas que sejam irmãos em Cristo. E no Pesquisadores da Bíblia eles encontraram isso. Porque além de ser... Não é só um grupo, uma escola teológica. Não. É um grupo de amigos. Eles são amigos entre eles. Isso me deixa muito feliz. É aquilo que a gente estava comentando no bastidores, né? De que, Igor, quando tu sair, o Pesquisadores da Bíblia vai acabar. E quando tu sair da missão com adolescente, porque eu acho que eu tô mais próximo do fim do que do começo. Mas, quando tu sair da missão com adolescente, vai sangrar muito. Tipo, não, irmão. Nada do tipo. Daniel Berg e Gunnar Wing já faleceram e a igreja continuou. Nelis Nelson faleceu e já continuou. Samuel Nistel foi o segundo presidente da igreja. Sim. Já faleceu e também continuou, irmão. Mas por quê? Porque a gente não permitiu que a obra de Deus fosse refém. Eles mesmos deixaram bem claro que eles não queriam que a obra de Deus se tornasse refém deles mesmos. E eu também não queria que os pesquisadores, nem missão com adolescentes, se tornem a mesma coisa. Então, o dia que eu sair, claro, vai ter saudade e tudo mais. Eu espero, né, que tenha saudade, né? De repente vai ter gente torcendo pro rádio para pegar o beco. Mas, independente do que aconteça, a obra vai continuar. Até Jesus voltar, vai continuar. E graças a Deus, o Pesquisadores continuou. As meninas estão fazendo um excelente trabalho, tá crescendo. E já deixo aqui o convite, tá? Para quem quiser participar, todo sábado, muito importante, muito bom, de 9 às 11. Igor, quanto é? De graça, irmão. Não precisa pagar nada. Só precisa levar o seu material. Leve a sua Bíblia, leve seu caderno, porque tem muita coisa para anotar. A gente usa quadro, usa gráfico, usa slide, então tem que escrever bastante. E sua caneta, tá bom? E a vontade de aprender. Amém. Glória a Deus, pastor. O senhor fez a melhor propaganda possível. Tenho certeza que, com certeza, quem está nos assistindo e não participa vai ser inspirado a participar. E um outro detalhe, não é só para adolescente, tá? Jovem, adulto, quem quiser participar, é muito interessante. Pode participar. Claro que tem algumas atividades que a gente vai impor só para os adolescentes. Só para deixar bem claro, para não ter susto. Mas as aulas é para quem quiser participar. Tá bom? Que benção. Pastor, como professor da escola dominical, a gente percebe hoje em dia, não é toda a igreja, mas em muitas congregações, o público da escola dominical não é o mesmo do culto de domingo à noite, do culto da celebração. Sim. É muito comum que lá no culto de celebração, lá para estar pulando, dando glória, esteja cheio, às vezes na escola dominical
tem pouquinha gente. Eu já congreguei em lugares que você só via, por exemplo, a juventude no culto. Você não vê na escola dominical. Na escola dominical você vê às vezes só uns irmãozinhos ali. Aí no culto de domingo às vezes dá 50 pessoas na escola dominical, 5. Isso acontece muito. E eu queria que o senhor falasse pra gente aqui qual é a importância da escola dominical e do porquê que é tão importante, se não mais, do que o culto de celebração, do que o culto festivo, Sim. do que o próprio culto de doutrina, o culto de mulheres, o culto de ensino, etc. Fale um pouco pra gente sobre a escola dominical e a sua importância. Assim, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, antes de eu me formar, eu fiz meu TCC em teologia, e o meu TCC foi sobre isso. Foi sobre a evasão de alunos na escola dominical. Isso foi em 2015. Eu fiz uma pesquisa, assim, consultando gente de todo o país. Eu consultei gente de Pernambuco, de Brasília, de Rio Grande do Sul, do Amazonas, consultando pessoas. E, claro, fiz minha pesquisa de campo. Dei uma volta em Belém. Domingo de manhã eu visitava 3, 4 igrejas. Eu pegava um mototáxi e saía passeando por Belém, visitando EBDs. Escolas dominicais, como tu mesmo falou, que estavam bombando, e outras que estavam, infelizmente, capenga, né? Usando aqui o nosso linguajar. E aí a gente precisa descobrir o que é que está acontecendo. Primeiro, o principal inimigo da EBD está ganhando. Aí eu falo pro pessoal, qual é o principal inimigo do domingo de manhã? O sábado à noite. O sábado à noite está ganhando. O que tem no sábado à noite? A formatura, o casamento, o 15 anos, o cinema, a festa, enfim. O videogame. Nada contra. 3, 4 da manhã. Isso, nada contra. Entendeu? Eu também tenho os meus rolês no sábado, né, quando eu posso. Enfim, mas não abrir mão do domingo de manhã, pelo amor de Deus. Tem uma frase do Antônio Gilberto, que ele falava assim, que a escola dominical nada mais é do que o dia do Senhor, que é o dia do Senhor, onde o povo do Senhor está reunido na casa do Senhor para aprender da palavra do Senhor. Quando a gente consegue compreender esta linha, meu Deus, a coisa dá super certo. E outra, o melhor marketing da escola dominical é uma boa aula. Porque é isso que atrai, é isso que chama a atenção. A escola dominical ela não vai encher porque o coordenador está inventando um café da manhã. Não. O que atrai o povo para a escola dominical é uma boa aula. Por que a gente encontra essa evasão de alunos? E alguns dizem, porque é muito cedo. Não, irmão. A gente não acorda às 5, 5h30. Eu acordo 6 para ir para a faculdade, 6 da manhã. Para ir para a faculdade. Para estar lá às 7h30. As pessoas acordam 5h30, 5 da manhã para estar no seu trabalho. Para já estar indo para o seu transporte. Mas é o único dia que a gente tem para acordar um pouquinho mais tarde. Não, quando tu olha a realidade, é simplesmente por quê? Porque o professor não sai do primeiro tópico da aula. Porque o professor lê a revista. Porque o professor conta a mesma história toda semana. Se for para ler, eu leio em casa e tal. Isso. Porque o professor cria a teoria da conspiração. Porque o professor transforma, como aconteceu na sexta que eu falei, o professor transforma em julgamento a EBD. Então, tem esses problemas que vão se criando da falta de conteúdo do professor. Isso é a pior propaganda que existe da escola dominical. As pessoas vão se retraindo, vão saindo, vão indo embora. Então, para a gente poder trazer de volta essas pessoas, tem que sim capacitar. Tem que sim chamar esses professores, chamar esses coordenadores, colocar uma linha mestra. Eu tive a oportunidade de auxiliar o programa de educação cristã continuada de 2018 para cá. Eu ajudei a escrever 7 revistas. Em todas eu tinha uma necessidade. Do quê? De colocar referência bíblica. Tu pega a revista da escola dominical, tu pode ver, cada tópico tem 2, 3 referências. Mas para que aquilo? Para que o professor motive o aluno a abrir a Bíblia durante a aula. Que é isso que é a escola dominical. E eu, quando eu era criança na EBD, eu pegava a Bíblia, a professora dizia, para confirmar o que ela estava falando, para dar veracidade ao que ela estava dizendo. Abra texto tal. Eu pegava rapidinho e ia procurando. Isso criança. Hoje,
Eu consigo manusear a Bíblia muito bem, a pessoa me dizer um versículo, e em 5 segundos eu acho. Ou menos que isso. Por quê? Porque eu já sei onde está cada livro, cada capítulo. E eu não aprendi isso no seminário teológico. Eu aprendi isso onde? Quando eu tinha 9 anos de idade. Quando eu era criança. Aí tu olha hoje, o camarada pede assim, o pastor, né? Vamos ler a palavra do Senhor em Cântico dos Cânticos. Aí o pessoal começa a procurar, não acha. Aí um irmão chega e pergunta, irmão, tem Cântico dos Cânticos aí na tua Bíblia? Aí o outro, olha, tem um tal de cantar, mas não sei se é a mesma coisa. Entendeu? É falta de conhecimento. Mas por quê? Porque não está indo para a escola dominical. Tem Jeremias? Não, tem um tal de Lamentações aqui. Mas não sei se é a mesma coisa. Não sei se é a mesma coisa. Entendeu? Então tem esse problema. Sabe? Muito por essa falta. Eu comparo muito a escola dominical com a nossa escola pública. A escola pública do Brasil. Sabe? Antes da pandemia, saíram uns estudos aí que houve uma evasão de 15% de alunos entre 12 a 24 anos saindo das escolas. Por N motivos. Mas que não cabe. Agora, o que a pessoa tem que fazer numa idade? O que ela tem que estar fazendo nessa idade? Tem que estar na escola, tem que estar num curso, tem que estar num curso técnico, algo do tipo, ainda está na fase de capacitação. Mas essa pessoa saiu por N coisas. Pode olhar. Pode ser a falta de estrutura da escola, pode ser também a falta de capacitação do próprio professor. Sabe? Reclamações. Então isso na IBD também acontece. A gente precisa olhar para a escola dominical, a âmbito de igreja, olhar como se fosse realmente uma escola. Com responsabilidade, com preparação. O coordenador, por exemplo. O coordenador não dirige só culto. Vou dirigir o culto da escola dominical. Não, irmão. Procura. Senta com os coordenadores, senta com os professores. Vê qual é a dificuldade de cada um. Vamos sentar, vamos chamar um mestre para vir para cá, para auxiliar os professores. Eu estou tentando, e já estou correndo atrás disso lá na 3 de outubro, fica de ideia aí para quem quiser. A gente reúne agora toda quinta-noite. Para quê? E não precisa ser presencial, a gente está reunindo online. Quinta-noite, eu dou toda a lição para eles. Aí vai ter a sexta, o sábado ainda para refletir, chegar domingo ele vai dar uma boa aula. Ou seja, os professores têm uma aula comigo na quinta. Olha que legal. Para domingo eles fazerem um bom trabalho. Sabe? Essa era uma preocupação que eu tinha. Por quê? Porque, falando da igreja em Belém, todas as classes estão falando do mesmo assunto. Adolescentes, classe dos jovens e adultos e agora a classe das crianças. Estão todos falando sobre Êxodo, que é o caso do trimestre. Eu posso chegar aqui e dizer assim, não, porque Moisés fez isso, porque Moisés era isso. Aí na outra turma, não, porque Moisés não era bem assim, porque Moisés, ele tinha os seus defeitos e tal. Não que ele não tinha, claro que tinha. Aí na criança, não, irmão, porque você tem que ver que Faraó era isso. Não, irmão, tá todo mundo falando coisa diferente. Não, fale a mesma coisa. Claro, vai mudar a linguagem por conta do ambiente, mas todo mundo trazendo o mesmo assunto. Teve uma vez... meu Deus, não era nem pra falar isso, mas enfim. Quiser me conta depois. Não, isso aí eu posso contar. Eu fui dar uma aula sobre a criação do homem. Isso faz tempo. Fui dar uma aula sobre a criação do homem e tal, numa turma, numa classe. Aí dei essa aula tal, e eu expliquei tudo sobre a criação do homem, Gênesis 2 e tal, não sei o quê. Eu sopro fôlego de vida e tudo. Quando eu terminei essa aula, eu estava andando pelo meio da igreja e tinha uma outra classe que estava dando a mesma aula que eu. A outra classe disse assim, não, irmãos, o professor disse assim, não, irmão, porque existe uma teoria aí fora, uma teoria herética que diz que o homem foi feito do macaco. Apesar que tem gente que se comporta como um. Cara... Meu irmão, me segurei pra não invadir. Chutar a porta lá. Pra não invadir essa sala. Eu fiquei, não, irmão, tu não disse isso. Sabe? Na outra classe, eu tentei ensinar tudo direitinho, pá. Aí eu chego na outra classe, o cara me mete essa.
É complicado. Aí tu vai dizer que tu não fica frustrado com uma coisa dessa? Não vai ficar É chateado? complicado. Mas olha, pastor, eu achei muito bacana essa ótica que o senhor deu. Porque tem aqueles que olham só pro público. Falar, tá dando pouca gente na escola dominical. Olha, a escola dominical é importante. Esperta, tu não tá indo. E o senhor deu outra ótica. Olhar pro professor também. Pastor, irmão, você que está ensinando, capacite, faça uma aula interessante. Que ensine de fato. Que vai fazer os irmãos quererem estar lá. É porque é muito fácil tu jogar culpa pro povo, né? É muito fácil. O povo não quer saber de Deus. O povo não quer saber de Deus. Não, irmão. Mas tu já prestou atenção como é que tá a tua aula? Exatamente. Entendeu? Já prestou atenção que tipo de alimento tá entregando? Porque se a gente olha para a Bíblia, e a própria Bíblia dá esse exemplo no Salmo 19, né? Que ele diz que ele é pão, que ele diz que ele é mel, que adoça a nossa boca e tal. Como é que tu tá manuseando esse alimento e trazendo pro povo? Irmão, se eu vou num restaurante, comi, gostei da comida, elogio o chefe, eu não vou querer voltar? Eu não vou querer indicar pros amigos? Eu não vou querer, hoje quando a gente tá em rede social, eu não vou querer postar e marcar o restaurante? Por que é a mesma coisa na palavra? Claro. Nem um bife pode ser horrível, como pode ser uma maravilha. Exatamente. Você temperar, Depende do tratar direito, né? Eu falo isso até sobre o versículo. Eu sempre digo, tem uns versículos que são picanha, né? Que o nosso papel é só não estragar. Ele já vem ali completinho. Se for ver 2 Crônicas 7,14, meu povo se chama pelo... Ele já vem completo. Já tá o esboço preparado ali. Teu papel é não estragar. Já tem aqueles que é que nem um bife. Se tu comer cru, se tu só pegar ali o versículo sem contexto, sem um ensinamento, uma palavra revelada em cima daquilo ali, isso é muito importante. E vamos para o momento, posicione-se. No momento do programa a gente faz uma pergunta de algum tema, né, de certa forma polêmico, mas eu vou dizer mais relevante do que polêmico. Beleza. Eu acredito que para quem vive, né, segundo e conforme a palavra, não tem nada que é polêmico, está tudo muito claro na palavra de Deus, de como nós devemos ser, nos comportar e nos posicionarmos. Mas então é um tema relevante, pastor. Vamos lá. Música secular é pecado? Posicione-se sobre isso. Não. Mas pode te fazer pecar. Vou dar um exemplo. Assim, eu quero homenagear um pai. A gente está chegando aí no Dia dos Pais. Aliás, beijo, seu vereador, amo o senhor. A gente quer homenagear o amor da minha vida. Eu não vou chegar e cantar Grandioso és tu. Não, claro que não. Chuva de graça. Isso aí é pra Deus. Entendeu? Existe louvor. Na própria cultura judaica a gente vai encontrar isso. Tem louvores que são pros cultos, tem louvores que eram específicos no templo, mas tinham músicas que eram entre eles. A festa, no casamento, nos seus aniversários ali, nas suas comemorações humanas. E a gente também tem. Só que tem que ter um cuidado. Tudo é questão de letra. Ali vai a questão da roupa de novo. Qual é a mensagem dessa letra? Qual é a mensagem dessa canção? Precisa ter uma cautela gigantesca quanto a isso. Eu vou dar um exemplo assim. Além da música, já olhando para o entretenimento como um todo. Big Brother é pecado? Assistir? Não. Mas ele pode fazer pecar. Por quê? Porque o que tá te ensinando? Tá te edificando? Tá alimentando a tua alma? Mesma coisa a música. A música não é pecado propriamente dito escutar, ouvir. Mas a mensagem dela pode te fazer pecar. A música ela é a janela da alma, já dizia um poeta. E eu concordo com ele. Por quê? Preste atenção. O cara que tá triste, o que ele vai fazer? Ele vai escutar uma música para deixar ele mais triste ainda. Vai ouvir aí... A famosa sofrência. A sofrência, exatamente. Entendeu? Às vezes o cara o cara tá até feliz, ele ouve uma sofrência, não vem embaixo, parece que vem uma memória assim... Não era nem dele. Tipo, pra que tocou esse negócio? Entendeu? O cara tá feliz. Não vai tocar uma música mais alegre, mais dançante e tal, mais vibrante. A gente não tá malhando, se exercitando. Agora eu voltei a correr, né? Porque meio que a minha família me obrigou. Aí eu tô no mesmo barco. Eu tô correndo. Minha mãe e minha esposa. As duas fazem bullying comigo. Não, mentira. Não é bullying, é preocupação.
É amor. Sim. A gente faz esse sacrifício. Eu tô correndo. Cara, eu pego aqui meu fone de ouvido e ponho música e vou. E sai correndo. Mas eu não vou botar uma música triste, sofrendo. Não, tu põe aquela música de velocidade. Pra animar, né? Correndo, aquele Top Gun, né? Tu já se acha o Tom Cruise, vai subir no avião pra ir embora. Mas aquelas coisas te motivam. Isso é fato, a música é a janela da alma. Agora, olhando pro secular, voltando, tem que ter muita cautela. Ouvir propriamente dito não é. E por quê? Hoje a gente está cercado por uma Babilônia espiritual, essa que é a verdade. Eu vou sair daqui do estúdio, vai passar um carro-som com um bregão. Sim. Então tu vai ouvir mesmo que tu não queira. Mesmo que eu não queira. Por quê? Porque eu estou cercado por isso. Ano eleitoral, você vai ouvir todo tipo de brega adaptado para ser a música do candidato. Esses forrós e tal, não sei o quê. Não tem como. Eu não vou arrancar meus ouvidos, não vou tampar minhas orelhas por causa disso. Mas como eu te falei, tem que ter cuidado. Por quê? Não é pecado, mas ele pode fazer pecar. Eu acho muito interessante a forma que o senhor colocou, que a gente também não ganha nada saindo condenando tudo. Né? Tem que ter discernimento. Sim. Com as coisas. Eu, como músico, por exemplo, escola de adoradores pode me condenar depois que eu vou falar aqui. Mas como músico, se você quer se aperfeiçoar, tem um determinado momento que você precisa buscar alguns conhecimentos que estão no secular. Por exemplo, você quer ser um grande pianista. Você não vai estudar os grandes nomes que vieram, Chopin, Bach, Beethoven, etc. Sim. Você vai fingir que isso não existe? Eles são músicos de referência. Claro, referência para o seu aperfeiçoamento. Então, eu acho que tudo tem que ser com sabedoria, né? E quem tem a presença de Deus, quem busca ter um relacionamento com Ele, né, tá com o Espírito Santo ali ativo na sua vida, ele já te incomoda. Na verdade, com aquilo que não te edifica, com aquilo que não é para você. Exatamente. Então, eu achei muito legal a forma que o senhor colocou. Pastor, nós vivemos em um mundo hoje em que muitos utilizam Jesus de uma forma permissiva, esquecendo que ele é justiça, que ele é ensinamento, que ele tem uma ética que é superior a tudo. Utilizam a graça que ele nos trouxe para tentar, de uma forma equivocada, deturpada, para tentar acabar com a justiça. Dizer, não, a lei de Moisés era muito rígida, Jesus veio para deixar tudo tranquilo, tudo mais fácil. Ele trouxe a graça, ele ama ele ama o pecador, ele ama o homossexual, ele ama o cara que está lá entregue às drogas, ele ama o alcoólatra, ele ama o bandido, ele ama todo mundo. E esquecem que ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então como é que o senhor vê essa questão hoje, nessa geração que nós estamos? Eu digo, quando eu era criança era tudo pecado. Eu lembro que falava-se muito em pecado, e hoje a gente sabe que se fala muito em graça. É graça para todo lado. Eu não... Mais do que alma, eu quero membros, eu quero encher a igreja, então eu vou pregar uma palavra que todo mundo vai se sentir acolhido. Todos os pecadores vão se sentir acolhidos por essa palavra. Na justiça a gente vê se mais tarde, a gente fala, a gente ensina. Sim. Então como é que o senhor vê essa questão hoje em dia? A geração da graça. Sim, a questão é assim, primeiro que a graça não é nada assim, algo novo, né? Tem uma... E nem é isso, viu? Que eu disse, é a forma como se deturpa. A forma que se deturpa, pelo amor de Deus, porque o evangelho ele tem a ver com graça. Claro. O que é graça? Do grego charas significa favor imerecido, é algo que não, independente das nossas forças, da nossa capacidade, é aquilo que Deus nos entregou através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. Fato, ok, isso aí não tem discussão. A discussão e eu entendi a tua pergunta, sobre a questão das pessoas pegarem isso e interpretarem ao seu bel prazer. Exato. É uma coisa que a gente chama na teologia de exegese. Que não é exegese, é exegese, tem um i no meio. Que é o quê? A exegese, eu vou pegar o texto bíblico, vou pegar aquilo que o texto bíblico quer me dizer e vou aplicar na minha vida. A exegese é diferente. A exegese eu vou pegar aqui o que o texto quer me dizer, vou adaptá-lo, vou cozinhá-lo para fazê-lo do jeito que eu quero e vou adaptar na minha vida. O que acontece é a segunda opção das vidas das pessoas. O convite de Jesus é bem claro sobre isso, porque o convite de Jesus também é duplo. Como assim duplo? O que ele diz em Mateus 11? Vinde a mim. Mas ele não diz, vinde a mim os perfeitos, vinde a mim os sarados, vinde a mim
os abastados não. O que ele diz? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. É aquelas pessoas que estão enfadadas, sabe? Estão presas dentro do seu... dentro da maldição do pecado. Vinde a mim. E ele fala. E pode parecer polêmico o que eu vou dizer. Tá? Pode parecer, mas não é. Vou explicar. O que o Senhor está dizendo? Irmão, pro pecador, que é uma falha que a gente encontra muito por aí, as pessoas dizem assim, que é aquilo que a gente falou no começo, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Ou outra coisa, Igor, quando eu mudar, eu venho para Jesus. Quando tal situação inverter, eu venho para Jesus. Estou esperando a segunda vinda. Isso. Não, mas não é assim. Por quê? Jesus já está convidando, Jesus já está te chamando. Igor, mas eu estou roubando. Vem roubando, irmão. Igor, mas eu tô traindo, eu tenho uma amante. Vem com duas, irmão, não tem problema. Igor, mas eu tô mentindo. Vem com as tuas mentiras, não tem problema. Esse é o primeiro convite. Jesus está te chamando, do jeito que tu tá, mas vem. Aí vem o segundo convite. Se tu topou o primeiro, tu veio do jeito que tu estás, tu chegou. Do jeito que tu tá, mas tu chegou. Aí o que Jesus vai dizer agora em Mateus 16? Agora que tu veio, larga tudo isso e por amor a mim me segue. O problema das pessoas é que as pessoas param nessa primeira parte do convite. E elas querem viver desse mesmo jeito. A graça é algo lindo, mas ao mesmo tempo ele não pode ser menosprezado. O que a gente encontra hoje é que as pessoas tentam menosprezar o evangelho. Tem um texto que eu li de um teólogo muito bom mesmo, que é o Davi Heiken. De uns anos atrás que eu li esse texto, mas recentemente eu meditei nele por causa de uma aula que eu fui dar sobre isso no seminário. Ele diz assim, a Bíblia diz que Deus é amor, mas o amor não é Deus. E aí qual é a diferença? Se eu digo que Deus é amor, significa que a lei de Deus sobre a minha vida está baseado no amor. O amor que é capaz de me libertar, de me salvar, de me perdoar, de sarar minhas feridas, de acalmar a minha alma. Quando eu digo que o amor é Deus, aí é diferente, porque aí eu estou transformando o sentimento em idolatria. Hoje, o camarada mata uma mulher, o que ele diz? Eu fiz isso por amor. O camarada quer se envolver com uma pessoa do mesmo sexo, o que ela diz? Eu estou fazendo isso por amor. Eu tô metido, numa falcatrua aí, mas eu só fiz isso por amor. O que as pessoas fizeram? Elas transformaram o amor em Deus. Mas o amor não é Deus. Mas Deus é amor. Isso é muito forte, muito importante. Pastor, lhe pergunto, enquanto teólogo e cristão, a fé, afinal de contas, ela é racional ou ela é irracional? Ela é racional. Ela é racional que ela tem um combustível emocional. Vou explicar. É uma coisa que eu escuto muito de alguns pregadores e, assim, não que eu esteja julgando na interpretação, mas eu acredito que talvez falta acrescentar uma coisa. Dizendo assim, não, porque as pessoas não vêm por emoção, vêm pela razão. Não, irmão, existe emoção ali. Existe emoção ali. A razão, ela vem para explicar a emoção. Mas tem emoção. Então, a fé, ela não é irracional, tipo, eu tô confessando Jesus, eu tô fazendo as coisas de Deus por instinto. Porque se fosse por instinto, todos nós estaríamos aqui na maldição do pecado. Essa que é a verdade. Porque a natureza do homem está fadada a isso, infelizmente, por conta do que aconteceu no jardim. A gente lê isso em Gênesis 3. O que acontece aqui agora é que a nossa fé, esse crer em Deus, isso acontece através de uma emoção. Deus tocou no íntimo, Deus tocou no teu sentimento. No dia em que tu teve um encontro verdadeiro com Jesus, a gente sentiu aquela experiência emocional. E o Evangelho, ele trata disso. O Evangelho, ele trata dessa experiência. Pode parecer inexplicável em algumas situações, numa visão, num sonho, Deus usando a boca de alguém para profetizar na tua vida. Isso não está escrito num livro, numa tese de TCC. A gente não vai esperar isso num artigo científico. Porém, contudo,
pela fé, nós conseguimos explicar isso. Então eu te digo que a fé, ela é racional e emocional. Um exemplo que eu posso te dar. Vamos supor que tu nunca provou açaí. Olha que pecado, né? Tu nunca provou açaí. É triste aqui. Pois é. Tu nunca provou açaí. Vamos supor que eu vou dar uma palestra para ti de 2 horas sobre açaí. Vou te explicar tudo sobre açaí. Valor cítrico, como planta, como se faz, o que faz com caroço, e como se faz o sorvete, o mingau. Eu vou te dar todas as propriedades científicas do açaí. A cultura e tal, não sei quem come e tal, não sei o quê. Depois surgiu, como foi a Índia que morreu, aí onde ela morreu nasceu um pé de... o folclore, a lenda do açaí e tal, não sei o quê. Eu vou te contar toda a história. Depois de 2 horas, tu vai sair daqui e tu vai saber tudo sobre açaí. Mas tu experimentou? Não. Pois é. O evangelho é isso. O evangelho é experimentar. Eu posso saber muito, mas se eu não busquei ter essa experiência divina, essa experiência íntima com ele, não adianta. Não adianta. É verdade, muito forte. E eu trago para minha... desculpa, professor. Não, desculpa, só para concluir. É por isso que Jesus, ele dá muita ênfase em batismo, em Santa Ceia, essa comunhão com os irmãos, o congregar. E essas coisas, elas vão contribuindo para a tua experiência. Elas vão contribuindo para a tua experiência. Mas que não fiquemos somente nas letras, que não fiquemos somente na explicação. Ah, o que é Deus? Ah, o que é Jesus? Ah, o que é isso? Não. Procure ter essa experiência. Que aí sim tu vai entender de fato o que é graça. Graça não é a liberdade de fazer todas as coisas. Não. Quando Jesus fala em João 8, ele diz o quê? Que se conheceres de fato o Filho, verdadeiramente sereis livres. Ele deixa uma frase implícita. Se existe o verdadeiro livre, também existe o falso livre. O que é o falso livre? O falso livre, ele acha que com uma bebida na mão e um cigarro, ele pode fazer o que ele bem quiser. Mas a verdadeira mensagem da bebida e do cigarro é dizer, tu tá preso e tu não vai poder fazer tudo. Porque o verdadeiro livre, ele vai poder dizer não para o cigarro, ele vai poder dizer não para a bebida, ele vai poder dizer não para a corrupção, ele vai poder dizer não para a prostituição, ele vai poder dizer não para os males desse mundo. Nós somos verdadeiramente livres, não para fazer tudo, mas livres o suficiente para chegar e dizer, eu não preciso, porque a graça me basta. Olha só, forte. Eu trago, pastor, essa questão da fé para a minha própria experiência, né? Como eu falei, eu enxergo a fé como racional também, da mesma forma. Porque, como eu falei, eu já servi a Deus por obediência. Porque meus pais diziam que tinha que ser assim e fazer assim. E o cristão que eu sou se separa do momento em que eu servia por obediência e do primeiro encontro que eu tive com Deus. A experiência. A experiência. E digo que a partir dali, eu me lembro como se fosse agora. Primeira vez que eu tive um encontro com Deus, que eu senti a presença de Deus, que Ele entrou de fato na minha vida. A partir dali, não era mais obediência aos meus pais, a partir dali era fé. E tinha uma razão. Né? Você vê a diferença que Jesus faz na sua vida, você vê na vida do seu irmão, como ele é abençoado por servir a Cristo. Tem uma explicação, tem uma razão, você sente. Né? Tem até um grande... Esqueci, infelizmente, o nome dele. Um grande estudioso que fala que você crê sem razão nenhuma não é fé, é fideísmo. Né? Fideísmo é você crer e acreditar em algo sem razão, sem explicação. E na fé você tem, você sente, você vê o que Deus faz na sua vida. Deus fala internamente com você. Tem emoção, tem razão e faz sentido. Sim. Você servir a Cristo faz um sentido na sua vida. E a então, gente encontra a explicação. é racional. Bíblia, sim. Tem razão. Né? Pastor, já caminhando para o final, vamos abrir as perguntas que lhe mandaram aqui. Opa, bora. Vamos ver aqui. Quem mandou, enquanto estava rolando aqui, a nossa conversa não vai ser contemplada. Bora ver. Como nosso tempo foi embora, a gente conversou sobre muita coisa. Nem viu o tempo passar. 1h e 15 minutos. Rapaz, eu não vou poder fazer todas as perguntas, mas vou escolher aqui. Vamos lá. As primeiras. Vamos abrir aqui. Olha, já começou uma bem forte. Ecocristo pergunta: dá para ir para o céu sem ir para a igreja? E eu já polemizo mais ainda para o senhor, porque
Ainda deixa mais difícil. A gente sabe que existem muitas pessoas desigrejadas, né? Sim. Que acreditam em Deus, às vezes vivem uma vida tentando fazer o que é correto, tentando tratar o outro com amor, com respeito, tentando seguir, às vezes até os mandamentos bíblicos. Sim. Mas não quer saber de igreja, ou se decepcionou de alguma forma, ou acha que não precisa, e etc. E vive a vida ali, tentando fazer tudo certo, mas sem igreja. Então eu lhe pergunto em todo esse contexto. Lhe pergunto, não, é com Cristo, lhe perguntou, eu só piorei. Dá pra ir pro céu sem ir pra igreja? Eu vou resumir isso numa frase, irmão. Se pastor itinerante, a coisa já tá feia pro lado dele, imagine ovelha itinerante. Sem proteção nenhuma. Fica implícito aí. Não, falou tudo. Qual o maior desafio de liderar adolescente? Já respondeu, Sim. mas valorizo aqui a Paula lendo a pergunta dela. Charles pergunta: como cristãos que temos como base a fé, como lidar com o pragmatismo do mundo? É uma boa pergunta, né? Porque hoje tudo é muito prático, né? Acho que o pragmatismo leva a gente porque é prático. Às vezes o cara fala, mas pra quê? Todos os prazeres estão aqui, tá tão fácil ser feliz, tá tão fácil ter essas coisas aqui. Pra que eu vou buscar a Deus, ter que me ajoelhar, servir, ler a Bíblia? O mundo hoje é muito prático. Hoje você tem tudo muito fácil, conhecimento a um clique, tá tudo perto. E a pessoa às vezes demora anos para perceber que ela tem um vazio que nada preenche. Isso. Né? Então, como lidar com o pragmatismo do mundo, enquanto cristãos? Isso me lembra muito a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, tu pode ver, o que é que encanta o filho pródigo a sair? É os prazeres do mundo. Ele tá doido para ir embora. E outro detalhe, quais são as atitudes que o filho pródigo tem depois de sair da casa do pai? Ele se diverte, ele não se divertiu, ele não riu, ele não teve amigos por um certo tempo, mas teve, entre aspas, né? Porque ter amigos só tá contigo na coisa boa, né? Ele fez o que ele queria fazer, não teve quem se reportar, não teve o que obedecer. Na casa do pai, ele precisa obedecer, porque toda casa que se preze não tem lei. E o cara que quer sair dessa casa é porque ele não quer mais obedecer essa lei. Ele quer. O pai amava o filho? Amava. Mas o pai, por mais que ele ame, ele não vai mudar a lei da casa por causa de um filho. Claro. Então isso a gente traz a mesma coisa para nós. Deus, ele não vai mudar as suas leis por amor a nós. Ele nos ama. E o amor dele é incondicional na questão das nossas atitudes. Da questão daquela questão da nossa natureza pecaminosa. Porém, contudo, entretanto, ele não vai mudar as suas leis. Aí a gente vai cair de novo naquela coisa de Moisés e Jesus, de lei e graça. Ah, Igor, mas com Jesus eu não estou mais fácil? Quem disse? Jesus, ele fala que eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus, para ele, para a sua obra redentora se cumprir, é necessário que ele venha cumprir toda a lei, para se cumprir o que diz em Hebreus. Em tudo ele foi tentado, mas não foi encontrado pecado algum. Agora, trazendo isso sobre nós, eu vou dar um exemplo de um casamento. Vou dar um exemplo assim. De uma moça que conheceu um camarada muito gente boa chamado Lei. Muito gente boa. O Lei fez tudo por ela, arrumou as coisas e tudo, casaram, foram para a lua de mel. Quando eles voltaram para morar juntos, a Lei disse assim: amor, cuida da casa que eu vou trabalhar. E quando eu voltar, antes da gente jantar, eu quero prestar contas contigo de tudo que tu fez. Ah, o que eu tenho que fazer? Eu vou te dar uma lista aqui do que fazer, que são todas as leis. A Lei vai e volta. Quando ela volta, a Lei vai perguntar: esposa, tu já fez tudo? Conseguiu cumprir tudo? Ela vai dizer não. Não consegui cumprir tudo. Então a Lei vai começar a menosprezar essa esposa. Vai chegar um tempo em que a Lei vai morrer. Vai falecer. Aquela mulher ficou viúva. Só que na viuvez ela conheceu uma outra pessoa. Um camarada chamado Graça. Casou com Graça, aconteceu a mesma coisa. Graça preparou tudo. Casaram, foram para a lua de mel. Quando eles voltaram para morar junto, o Graça disse assim: amor, tem uma série de coisas também para te fazer.
eu vou trabalhar, eu vou voltar, e antes da gente jantar, eu quero saber se tu já cumpriu tudo. Ok? Ok. O Graça sai para trabalhar e quando ele volta, ele vai perguntar, amor, você já conseguiu cumprir tudo? A mulher vai de novo dizer, não cumpri tudo. Só que diferente da lei, a Graça vai dizer assim, não vou te menosprezar. Senta aqui que eu vou te ajudar a cumprir tudo. Senta aqui que agora eu vou te ajudar a você cumprir tudo isso. Pela nossa natureza a gente não consegue. Aí que vem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para nos ajudar a cumprir tudo que está ali. Entendeu? Praticantismo, esse esfriamento, esse inverno espiritual, ele só vai acontecer que se de fato você não compreender o que é a graça de Deus. É a falha que a gente tem encontrado muito por aí. E não só desengrejados, até mesmo os desviados, propriamente ditos, se é que eu posso usar essa expressão. Ah, eu saí porque fulano me decepcionou. Ah, eu vou ali porque o pastor me prometeu e não cumpriu. Sim, tu confessou o pastor como teu salvador? Tu confessou o líder como teu salvador? Não, tu confessou a Jesus, irmão. Esse é um grande erro, né? Você olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. Sim, exatamente. Só que, infelizmente, a gente só aprende isso depois que apanha. A gente só aprende isso depois de apanha. Eu te falo como prova viva. Eu falava muito sobre isso para as pessoas, para os adolescentes. Só o dia em que alguém me decepcionou na igreja, que aí eu disse, são momentos como esse que prova aquilo que a gente prega. Não saí. Continuei, perseverei. Não, digo, eu vou ficar. Não vou ficar. Eu não tô aqui por causa dos homens. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para agradar ao meu Deus. Eu louvo ao meu Deus. Por mais que eu não saiba cantar, mas eu digo do louvor na questão da minha força. Daquilo que eu tenho. É cumprir aquilo que o Senhor vai dizer na sua palavra. Eu amo o Senhor de todo o meu corpo, alma e entendimento. Quando eu entrego essas coisas para Ele, de fato eu estou amando o Senhor. Eu estou adorando ao Senhor. Não pelo que os homens estão fazendo, pelo que eles me prometem e não cumprem, pelas suas decepções, pelas suas frustrações. O que acontece, infelizmente, agora retornando para essa questão do desengrejado, é porque os camaradas simplesmente se decepcionaram com alguém ou com alguma coisa. E eles não querem estar debaixo de uma obediência, mas isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Filho pródigo, volta. Jesus te ama, Ele quer te dar um abraço, Ele quer te dar novas vestes, uma sandália nos pés, um anel no dedo, quer fazer uma festa quando tu voltar. Mas isso só vai acontecer quando tu começar a obedecer a lei da casa e não de outro país. Bênção de Deus. É forte. Pastor, pra gente terminar, sempre antes de terminar, a gente pede pro convidado contar aí uma história engraçada que ele viveu. Rapaz, tem um bocado, hein? A dificuldade não é achar história, é achar uma que você possa contar. É verdade, é verdade. Tem umas aqui que não dá pra contar. Rapaz, deixa eu ver aqui. Esse nome aí. Assim, ela é engraçada pelo que aconteceu. Assim, mas o enredo é uma coisa assim bem pesada. Assim, pesado não na questão de drama, mas assim, de muita coisa que aconteceu. Eu vou falar aqui pra vocês rapidamente do quando eu tô indo pra Castanhal pra pregar num pré-congresso de adolescente, 2019. Eu tô indo lá, tal, pregar e tal, não sei o que, aí o pessoal me chamou e era sobre graça. Olha só, eu ia pregar sobre graça. Era o tema do pré-congresso e tudo. E a gente tinha uma ideia de Tito 2,11, que diz lá que a graça de Deus se manifestou a Salvador a todos os homens. Esse manifestar é na questão de se expor, de abrir. É como um mar aberto, de braços abertos para te receber. Cara, quando aquilo entrou na minha cabeça, eu pensei logo, vou precisar de um balde e vou me jogar. Quando eu chego no local, não era na igreja, o culto era num ginásio, era na Coab, lá de Castanhal. 6 igrejas reunidas. Ginásio lotado e tal, não sei o que, bora, vamos lá pregar. Aí eu pedi para separar e tudo, um balde, né? Porque a gente é professor, né? Então a gente tenta ser o mais didático possível. E eu tentando, orientando, e o camarada aqui tinha me convidado, ele olhando pra mim, Igor, tem certeza disso, os camaradas aqui é tradicional e tal. Mas o que eu digo, não, rapaz, bora! Sabe aquela coisa de empolgação de pregador? Pode ser a última vez que eu pregue aqui, mas eu vou fazer. Aí tá, vamos pra lá, começou o culto, 7 horas, 7h30, aí me deram o microfone, tudo, tô pregando sobre graça. Usei o texto de Ezequiel 47, né, quando ele vai dizendo que
Teve uma hora que as águas deram no tornozelo, no joelho, na cintura e depois mergulhou. Quando eu chego no final dessa ministração, eu pego o balde e me viro. Me encharquei na frente de todo mundo. Aí eu pensei logo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Que a gente só pensa depois de feito, né? Mas o que acontece foi o seguinte. Aquela foi uma das melhores noites do meu ministério. Porque eu senti que as colunas daquele ginásio tremeram, com glória a Deus. Aí eu fiz o convite. Aí eu já me empolguei. Quantos querem confessar Jesus? Correram para lá 36 pessoas. Mais 10 batiam com o Espírito Santo. E o chão do ginásio encharcado e o pessoal se jogando e tudo. Resumindo a história, o culto acabou 11 horas da noite e ninguém arredou o pé. Ninguém arredou o pé. Por que eu tô falando isso? Assim, era pra ser engraçado, mas é uma coisa pra gente trazer de reflexão. Deus, ele trabalha na nossa criatividade. Deus, ele trabalha na nossa criatividade. O que tu faz aqui, por exemplo, na questão do podcast, criatividade. De criatividade. O que eu tento fazer nas minhas aulas, na escola dominical, quando eu estou dando aula para pesquisadores, fazer exemplo e tudo, nessa ministração que tentei ser didático, é criatividade. Deus trabalha na nossa criatividade. Deus, ele não está preparando papagaios que imitam. Deus está preparando pregadores para ministrarem a sua palavra dentro da sua personalidade. Não mude porque um está falando. Não mude porque dois está falando. Se for para te mudar, que seja porque Jesus está dizendo. Não, Júnior, não vai por aqui, vai por ali. Porque por aqui eu vou despertar uma criatividade que tem dentro de ti. E foi isso que aconteceu comigo. Benção. Pastor, Amém. Com certeza foi muito edificante para nós que estamos aqui, para todos que estão nos assistindo. Queria lhe agradecer. Eu que agradeço. Pela sua presença daqui. Aqui foi bênção. Que Deus continue te abençoando, abençoando Amém. seu ministério. Para você que nos assistiu, continue nos acompanhando toda quinta-feira às 20 horas. Pode Posicione-se, assiste lá no YouTube, canal Pode Posicione-se no YouTube. Pode acompanhar todas as informações também lá no Instagram e no Facebook. Tá bom? Que Deus te abençoe. Posicione-se.